A imprensa, meu amigo, a imprensa ouviu poucas e boas do Abel Ferreira, tá? Que estão criando narrativas, não só a imprensa está criando aí, tá? Alguns repórteres, comentaristas, barra jornalistas, até influenciadores que se dizem palmeirenses também, estão tão putos aí, atualmente tem criticado demais o Abel nesses últimos 2 anos, especialmente agora, nesse começo de ano pra cá, depois de perder a final do Paulista, então, aí começou um inferno astral entre eles e o Abel Ferreira. Aqui a gente não tem isso, aqui é todos somos um e vamos assim. Se você está com a gente, siga pra cá, se inscreva aqui no canal, comenta aí a sua opinião e vamos lá, porque a imprensa soltou os cachorros. Nivaldo Preto falou aí depois da vitória do Palmeiras contra o Botafogo, Nilson César, Lavieri e Companhia Limitada, olha o que eles falaram. Alô, galera! Vitória apertada do Palmeiras, 1-0 para cima do Botafogo, mas importantíssima. Por quê? Porque o Palmeiras está aí brigando cabeça a cabeça com o Flamengo, tem um jogo a menos que o Flamengo, cabeça a cabeça com o Flamengo, pelo título brasileiro. Tem o Cruzeiro também que está nessa briga, né? Enfim, eu acho que vai ficar entre os três, mais para Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, que vão brigar até a rodada final. É aquela tal história, o time não jogou aquela partidaça, o Botafogo também não foi um grande jogo, mas o Palmeiras aproveitou-se de um bom contra-ataque, com o Flaco Lopes, o Vitor Roque, meteu um bolão para o Felipe Anderson, e o Felipe Anderson marcou o gol do Palmeiras. Acabou sendo justa a vitória do Palmeiras, que o Botafogo não incomodou. Palmeiras vice-líder do campeonato, vai brigar pelo título até o final. Palmeiras e Flamengo vencem seus compromissos nesta rodada do Campeonato Brasileiro. E as duas equipes jogando fora, em 2 clássicos. O time do Palmeiras vence o Botafogo por 1-0. Quero falar já sobre uma mudança no time do Abel Ferreira. E a equipe do Flamengo joga bem contra o Internacional, vence por 3-1 no Beira-Rio. Vão se enfrentar de novo agora pela Libertadores da América. Eu já tinha falado no meio da semana que a equipe do Botafogo, por conta do jogo que vai ter na altitude de Quito, muito provavelmente o Ancelotti ia poupar alguns jogadores importantes. E foi o que aconteceu. O time do Palmeiras, vencendo, goleando o Universitário, praticamente ganhou uma data e poderia ter aproveitado melhor nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveitou, claro que sim, com a vitória por 1-0. Porém, no segundo tempo, foi uma pressão, na minha opinião, até desnecessária para cima do Palmeiras, o Botafogo partindo para cima. E eu entendo todas as mudanças e, evidentemente, respeito o Abel Ferreira. Mas no momento que ele tirou o Vitor Roque, ele chamou o Botafogo ainda mais para cima. Naturalmente, já partiria para cima do Palmeiras. E aí, se você tem o Vitor Roque, é o jogador de maior velocidade, é a característica que ele mesmo mais gosta de aproveitar dentro de campo, a explosão, a velocidade. E o Palmeiras não aproveitou isso no segundo tempo. O Botafogo não conseguiu o empate, tem o jogo da Libertadores da América agora, e o Palmeiras, junto com o Flamengo, brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro entra em campo nesta segunda-feira. Destaque muito importante também da rodada, a goleada do Vasco para cima do Santos em São Paulo por 6-0. Um vexame do time santista. Mérito, e é claro que tem totalmente a mão do Fernando Diniz nessa equipe do Vasco. Sai da zona do rebaixamento, pode ser que o Vasco decole agora no Campeonato Brasileiro. Quando eu digo decolar, não é exatamente brigar lá na parte de cima da tabela, mas é pelo menos não sofrer tanto mais na zona de rebaixamento. E o Santos? Será que vai sofrer daqui para frente? Deixe sua mensagem aqui, a sua opinião. Fale a respeito da mudança que eu comentei do Abel. E vamos nessa, ótima semana para todos lá. Olha, essa estratégia do Abel Ferreira foi complicada, arriscada, mas não dá para falar que deu errado. O Palmeiras, no primeiro tempo, jogou abaixo do que eu imaginava, ainda mais porque o Botafogo estava com seu time misto, com só 4 titulares praticamente. Então eu imaginava que o Palmeiras pudesse impor mais o seu ritmo, mas não foi o que aconteceu. O Botafogo teve as 2 melhores chances do primeiro tempo, até que o Vitor Roque deu um toque maravilhoso para o Felipe Anderson. O Felipe Anderson driblou o Barbosa no corpo, só no corpo,
e fez 1-0. Aliás, num lance muito parecido com o que o Correia perdeu do Botafogo. O Felipe Anderson, cara a cara, e fez. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras saiu vencendo de 1-0. Aí, eis que o Abel praticamente abriu mão do jogo. Fez o Palmeiras só se defender e eu achei exagerado, tenho que admitir. Mas o resultado prático foi bom. O Botafogo conseguiu criar pouquíssimo. O Everton fez uma ou outra defesa, nada absurdo. E o Botafogo errando muitos passes finais. O Palmeiras se fechou o tempo inteiro. Acho que a estratégia foi deixar o Danilo isolado lá para não ter com quem tabelar. O Danilo pegava a bola lá atrás, no meio de campo, mas não conseguia armar muito. E o Palmeiras sofreu pouquíssimo, embora tenha, né, deixado totalmente o jogo. Não quis criar, não quis fazer nada. A bola batia e voltava. O Luigi nada bem no jogo. Quando ele tirou o Vitor Roque e o Flaco Lopes, eu confesso que tinha achado ruim, mas no final o resultado foi bom. Um resultado, aliás, para comemorar muito. E, cara, reforça esse negócio aqui que é impressionante. Como o Palmeiras vai bem fora de casa. Olha essa sequência que eu vou colocar na tela aqui. É um negócio absurdo. E é por isso que o Palmeiras ainda está na cola do Flamengo e está lá, deixando o time carioca preocupado nesse Brasileirão. Grande vitória do Palmeiras no Rio de Janeiro. Voltou a vencer um adversário do G5 da competição. Salta para a vice-liderança com um jogo a menos se comparado ao Flamengo. E tem tudo para confirmar o melhor primeiro turno de sua história nos pontos corridos. Já igualou a campanha de 2009, com 39 pontos, mas, como eu disse, com um jogo a menos, o Palmeiras pode superar essa campanha de 2009 e ter o melhor primeiro turno de sua história nos pontos corridos. Felipe Anderson marcou o primeiro dele na temporada, teve a frieza necessária, cara a cara com o John, frieza essa que faltou ao Correia, em lance bem parecido, só que do lado do Botafogo, o Everton fez a defesa. No segundo tempo, as substituições do Abel Ferreira não surtiram o efeito que se imaginava. O Palmeiras levou um calor do Botafogo aí nos minutos finais, mas conseguiu segurar essa vitória, esse resultado importantíssimo. Palmeiras 1, Botafogo 0. Verdão volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Universitário. Confronto basicamente decidido, né? Depois dos 4-0 em Lima, no Peru. E depois volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira recebe o Sport Recife. Gostou da atuação do Palmeiras? O que você achou do jogo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E é claro, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais para mais análises e informações do Verdão. Ele, querendo ou não, de uma forma rude, admitiu, né, que assinou um documento que se comprometia com o Al-Sadd. Depois de um tempo lá atrás, a gente vai lembrar que ele tentava negar, mas no final ele acabou admitindo que fez essa assinatura e que foi a família dele que fez ele mudar de ideia, coisa que a gente já tinha até falado aqui outras vezes também, durante todos os programas do UOL e tudo. Agora, o que me chama a atenção de toda a coletiva do Abel ontem, depois dele ter admitido, depois dele ter falado que optou por ficar dando indireta, eu fiquei tentando perceber quem era indireta. Eu achei que foi pro Arthur Jorge, porque ele falou, eu fui campeão e resolvi ficar, diferente de outros que foram campeões e saíram, e que, era mais fácil sair. Então eu acho que foi pro Arthur Jorge, mas eu fiquei tentando decifrar. Mas o que me chama a atenção é que ele falou por muitas vezes a seguinte expressão: cada um cria a narrativa que quer. E ele reclamou da torcida que xinga, da imprensa que exagera, enfim, ele reclamou o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, quando ele fala sobre isso da narrativa, ele mesmo está criando essa narrativa porque ele quer. Ele já falou que é ator e falou que se motiva com a briga. Então, ele reclama da criação da narrativa, mas ele cria essa narrativa por opção própria quando ele opta por falar mais da torcida organizada que xingou do que da torcida comum que vaiou organizada. Ele opta por dar mais publicidade às críticas que ele considera grosseiras, agressivas, do que às críticas construtivas ou até mesmo elogios, porque ele já foi elogiado milhões de vezes por aqui. Então, por que ele escolhe o que ele considera tão ruim? Aí ele fala, vocês não gostam de ler? Eu mostrei no livro, eu doei meu cachê. Ele tem um monte de coisa que a gente pode elogiar, mas quando ele vai para a coletiva, ele opta sempre por rebater o que ele considera a pior coisa possível, a coisa mais agressiva. Ele critica tanto a construção da narrativa dos outros, ele opta por construir essa narrativa para ele mesmo. Uma segunda-feira com novidade na seleção argentina. O atacante do Palmeiras
Flaco Lopes foi convocado por Lionel Scaloni e está na pré-lista dos jogadores que vão participar dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Venezuela em Buenos Aires e contra o Equador, jogo que a Argentina atua como visitante nesta rodada de eliminatórias. Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras na temporada de 2025 com 15 gols marcados e foi também o artilheiro do Verdão já em 2024. O jogador de 24 anos de idade também é um dos artilheiros da Copa Libertadores da América nesta temporada, com 5 bolas nas redes. E pela primeira vez foi convocado pela seleção principal do seu país, tendo a possibilidade de, quem sabe, jogar ao lado de Lionel Messi. Flaco Lopes, em 2024, teve essa visão do técnico Abel Ferreira. Após a vitória por 3-1 contra o Juventude no Allianz Parque, o treinador palmeirense previu que o centroavante, mais cedo ou mais tarde, seria convocado pela seleção do seu país. Acredito, e mesmo porque lhe disse, acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai chegar à seleção argentina, até porque, na minha opinião, eles não têm lá nenhum jogador com as características deles, mas isso é a minha opinião. E é um jogador que nós gostamos muito dele, quer pela pessoa que ele é, que é um miúdo espetacular, quer como jogador. Movimentado o mercado da bola do Palmeiras, não só nas chegadas, com Ramon Sosa, Carlos Miguel, Jefté, Kelvin, tem o Inciso que está na mira, mas também nas saídas. O Mike foi para o Santos, o Vanderlan para o Bragantino, Palmeiras também que perdeu o Richard Rios para o Benfica, o Marcos Rocha, caminho do Grêmio, e agora mais uma proposta que chega na mesa da diretoria do Palmeiras e é por uma cria da academia, uma revelação que subiu ao profissional esse ano, tem 13 jogos e 2 gols marcados, ainda no Campeonato Paulista contra Santos e Noroeste. Eu estou falando do Thales. Ele recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia de 7 milhões de euros, fazendo a conversão 44 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras analisa essa proposta pelo Thales. Você acha que o Palmeiras deve vender o jogador? O que você pensa aí do mercado da bola do Palmeiras entre saídas e chegadas, hein? É mais uma grande vitória do Verdão, hein? Mais uma grande vitória fora de casa. Estádio lotado, o Nilton Santos lá, pessoal chamando o Palmeiras de timinho, quando o Murilo se lesiona, cai no chão, toma amarelo lesionado no chão, Abel vai à loucura, João Martins toma cartão e por aí vai, parece, né, se não me engano. E, bom, o importante é que a gente conseguiu aí mais uma vitória e agora estamos aí a 4 pontos de novo do Flamengo, continuamos aí aos 4 pontos deles, não deixamos eles abrir vantagem, porque se desgarrar agora ninguém pega, né? Então a gente tá ali, 4 pontos, calcanharzinho ali, esperando ali qualquer tropecinho deles aí, vai atropelar, passar por cima, tá? Se não fosse o apito, essa diferença, inclusive, é o apito, tá? O apito amigo do Allianz Parque, que deu aquele pênalti Mandrake lá. Quem não se lembra daquele pênalti Mandrake, que o Arrascaeta leva um tiro imaginário após um contato leve da mão do Murilo na barriga dele. Um contato, uma raspada leve que não passou a unha, não segurou, não forçou nada. Uma mãozinha ali que passa raspando na barriga dele ali, ele leva um tiro imaginário na cabeça dele, né? E cai. Dá um pulo e cai. E aí o VAR chamou, né? Porque o juiz em campo agiu bem. Corretamente ele não marcou nada. Aí o VAR pressionou para marcar o pênalti, porque todo mundo Varmengo lá, né? E aí o paparazzo rubro-negro vem falar que o impedimento semiautomático está vindo aí para ano que vem no Brasileirão e que vai acabar o VAR mesmo. É um brincalhão, né? Vai acabar é o Varmengo. Pô, contra o próprio Palmeiras, o Varmengo que deu esse pênalti pra vocês, paparazzo rubro-negro. Você é um brincalhão mesmo, você é um comediante. Mas tá bom, então. Gente, deixe a sua opinião, hein? Deixa aí, ô palmeirense, sua opinião. Eu te vejo no próximo vídeo. Avante, palestra.